sindicato rico, né? Vamos? Ô, Luizinho, vamos lá. Alô, muito boa noite. Estamos chegando ao vivo com o Bate-Rebate. Ficaremos juntos até às 20 horas. Lembrando que o nosso programa vai ao ar de terça a sexta, das 19 às 20 horas. Eu estou recebendo aqui com muita alegria, porque o assunto é pertinente, Dr. Elias Martins, que é auditor fiscal do trabalho e chefe da seção de inspeção do trabalho no Paraná. E também o Adir Souza, que é o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado do Paraná. Muito obrigado, Adir. Velho conhecido aí dos sindicalistas, né? E de toda essa turma. Eu quero agradecer muitíssimo a presença dos senhores e perguntar primeiro, a vinda a Cascavel é para a participação de um seminário de segurança do trabalho e saúde. Não é isso, doutor Elias? Muito obrigado pela presença, boa noite. De nada, nós que agradecemos a possibilidade de divulgar o trabalho sobre segurança e saúde dos trabalhadores. A minha vinda é no sentido de prestigiar o evento. Nós não somos os organizadores do evento, nós somos participantes convidados e é com muita honra que eu venho representar o Ministério do Trabalho nesse evento. Adir, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo a Cascavel. A gente que agradece, Carlos, porque poucos meios de comunicação divulgam esse assunto que é tão importante, né, que mata milhares de trabalhadores, adoece milhares de trabalhadores e precisava de uma ação mais firme, mais contínua dos meios de comunicação. E aproveito para agradecer você que há muitos anos faz esse trabalho aqui social, né, da notícia com a verdade, com coragem, né? Eu sei da tua luta, né? Eu conheço há muitos anos e sei da tua luta, dos processos que você já teve, né? Por defender coisas que é importante para o Brasil, importante para o nosso Paraná. Muito obrigado. Por falar em segurança do trabalhador, doutor Elias, eu estava, como tinha aí essa missão, estou tendo aqui essa missão de entrevistá-los, né? Comecei a pesquisar aí alguns dados, fiquei assim, estarrecido com o número ali. Em 2016, 12 milhões e 600 mil trabalhadores se acidentam por ano no mundo. É uma coisa assustadora, né? Eu acho que um número assustador, né? 12 milhões. Fora de controle, né? Então, acho que se nós ficássemos apenas no Brasil, que acho que já é um número gigante, as comunicações de acidentes formais beira 800 mil acidentes. E no mundo, eu diria que no submundo do trabalho, nós temos essa imensidão de acidentes por conta de falta de prevenidos. O senhor acredita que no Brasil a gente tem um número maior do que esses 800 mil? Eu acredito que ele é subestimado. Porque como é que qual é o critério, né, para se chegar ao acidentado? As estatísticas de acidente de trabalho que nós temos no país são as CATs, as comunicações de acidente de trabalho, que são enviadas quando do atendimento do trabalhador ou quando do benefício do trabalhador para a Previdência Social. Então, é só aquele que é do trabalhador formal, do informal nós não temos. E nós sabemos que na recuperação que nós estamos tendo no país, nós temos aí uma população gigante, quase que comparada com a população segurada, trabalhando na informalidade. Então, quantos acidentes que acontecem que não tem a comunicação desse centro de trabalho? Nós não temos conhecimento, esses não entram na estatística. Então, acho que é muito provável que seja gigante o número de trabalhadores que sofrem acidentes e que não entram nas estatísticas. Agora, Adir, a gente observa que as pessoas ficam mais atentas a quando se fala em acidente de trabalho, do trabalhador braçal, aquele que está ali mexendo no equipamento, no maquinário, né? Aquele que está fazendo alguma atividade, que está se ocupando ali, mas o acidente se dá em todas as áreas, né? Por isso que a gente fala doenças, né, do trabalho que as pessoas não falam. Se você vê, por exemplo, os professores, se for pesquisar os professores aqui municipais de Cascavel, ou de Curitiba, de Londrina, de Maringá, vai achar casos de problema de saúde da voz, com problema de saúde, com problema de síndrome de Burnout. Aquele que o cara fica desesperado e que não quer mais ver ninguém, é quase uma depressão, o síndrome de Burnout. Então, é grave, né? As doenças do trabalho é muito grave. E quando o Elias fala do trabalhador informal,
Aí que está a importância da atuação nossa, da sociedade, da associação de moradores, da associação comercial, dos empresários, participar. Hoje em dia tem Assiste, que é um instrumento que a gente pode usar. Existe aqui em Cascavel a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador, junto ao Conselho Municipal. Porque a gente tem mania de achar que os outros, o Estado, o município, que tem que resolver o meu problema. Não. Democracia envolve nós participarmos. Né? Essa comissão, como existe já a Comissão da Saúde da Mulher, né, da Saúde do Homem, da Saúde da Criança, né, todas essas comissões é que vão formular a política de saúde do município de Cascavel, do município de Toledo, de Maripá, de Santa Rosa, de Sarandi. Aí a participação em todos os conselhos municipais de saúde deve-se criar Assiste, que é uma comissão que vai formular a política. Quem sabe mais sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho da cidade? É quem mora na cidade, é quem vive na cidade, é os atores sociais dessa cidade. Né? Não é alguém lá sentado no gabinete de Brasília, o iluminado que vai saber. Então é importante a participação da sociedade. Está acontecendo lá em Brasília, inclusive, está terminando hoje, dia 18, Encontro Nacional da Assiste, dessas comissões intersetoriais, junto com o Ministério da Saúde. Então, a importância da área da saúde. E por que a área da saúde? Não é para tomar lugar do Ministério do Trabalho. Hoje em dia, até o Ministério do Trabalho entende bem isso. É porque o Ministério da Saúde, a saúde tem uma capilaridade maior. Né? Você pode ir do Chuí e Iapoque, vai ter lá uma Secretaria Municipal de Saúde. Se for na Secretaria Municipal aqui de Cascavel, querer saber quantos casos de meningite e meningocócica, que é grave, vai aparecer lá. Parotidite epidêmica, que é a cachumba, vai ter todos os dados, que bairro, aonde que aconteceu, que escola, onde foi bloqueado, onde aconteceu. Então, e quando acontece um acidente de trabalho, um trabalhador perdeu a mão, perdeu o dedo, e a sociedade não faz nada. Pois é. Precisa acontecer graves acidentes. Para que lamentável, né? Lamentável. Agora, viu, Adir e doutor Elias, nós tivemos, ao meio dessa turbulência aí, essa reforma trabalhista, que, na minha opinião, não foi amplamente discutida. Não se discutiu como, por exemplo, e o senhor não é o único do Brasil, que tem 40 anos e meio, vai fazer 41 anos aí, de Ministério do Trabalho. O Adir, que eu conheço, tem quantos anos que está nesse meio? 42. 42. Então não houve uma ampla discussão. Nessa turbulência toda, cheia de denúncias, de corrupção, Congresso envolvido, deputados, senadores, e de repente a gente teve a aprovação dessa reforma, doutor Elias. A opinião do senhor sobre o que aconteceu. O senhor estava me falando aqui, antes do início do programa, que a legislação trabalhista ela é jovem e que já sofreu muitas alterações. Gostaria que o senhor discorresse um pouco e falasse para a gente. Na verdade, a legislação trabalhista ela é uma legislação que fez 74 anos, mas ao longo desse tempo ela sofreu quase 1.800 alterações, sem contar as normas regulamentadoras de segurança e saúde, que são as NR, sem contar as leis esparsas, a exemplo da lei do Fundo de Garantia, a exemplo da gratificação natalina, a exemplo do Fundo de Garantia, a exemplo de seguro-desemprego. Então, modernizou, eu acho que podia, essa é a minha opinião, e aí, como pessoa, servidor público e como auditor fiscal, nós vamos fiscalizar a lei posta, mas, independente de fiscalizarmos a lei posta, ela poderia, sob meu ponto de vista, ter sido melhor discutida, botar a sociedade para discutir, as pessoas envolvidas, os sindicatos, os trabalhadores e os investidores de capitais, que são os empregadores. Tivemos ganhos nessa reforma ou mais perdas? Eu acho que ela tem... Sob o ponto de vista dos trabalhadores, né? Ela tem pontos positivos e tem pontos que, sob meu ponto de vista, também são negativos. O enfraquecimento dos sindicatos, sob meu ponto de vista, e na minha humilde opinião, eu acho que isso pode abalar as estruturas e nós todos estamos esperando eventualmente uma mudança em relação a isso, uma possível alteração. Além disso, nós temos questão de jornada de trabalho. Num país que nós estamos necessitando de dar emprego, gerar emprego, nós criamos jornada 12 por 36. Então, enquanto outros países mais desenvolvidos, para gerar emprego, reduzem a jornada de trabalho. Para ficar nisso. Adir. Isso aí é... Tivemos mais perdas do que ganhos? Com certeza, muitas perdas. Eu acredito que, inclusive na área de segurança e saúde no trabalho, né, isso vai atingir
com certeza absoluta, a condição de trabalho. Porque deu a impressão assim que para o empresário que pode tudo agora, né? O trabalho intermitente, por exemplo, né? Eu tenho conversado com microempresários, amigos conhecidos que são empresários, e falou, Zadir, eu não vou, como é que eu vou colocar meu trabalhador aqui, meu funcionário que trabalha no posto agora, a partir de novembro eu vou colocar ele no posto de gasolina trabalhando das 7 da manhã até as 10. Como é que ele vai para casa? E eu vou demitir ele, ou vou contratar um outro agora que vai trabalhar às 10, que é a hora do pique do porto, do posto de gasolina. Depois eu contrato ele às 5, daí ele vem às 5 de volta. Esse trabalhador não vai trabalhar com qualidade, vai ganhar mal. Não é isso, eu não vou querer isso. Esse trabalho intermitente, para mim, eu não quero. O próprio empresário, que está tendo eles acham que parece aquele cara que foi com tanta fome, encheu tanto prato que não consegue comer o prato agora, sabe? Olha, tanta fome. É claro que nós temos que defender as empresas, nós precisamos dos bons empresários, das empresas desse país, mas eu vejo que o Congresso tem demonstrado assim, né, estar a serviço... Um agrado demasiado. De um lado só, quer dizer, não houve essa discussão. Então precisaria de haver uma discussão ampla, né, com a sociedade, ouvir pessoas que têm experiência, como o Elias, que está à frente já há 41 anos, como eu disse, você é 42, Adir, e outras pessoas experientes, trabalhadores, representantes de sindicatos e também os patrões, por que não, né, os empresários, mas isso lamentavelmente não aconteceu. Eu não sei no que vai dar isso, se realmente já está funcionando, se está tudo bem, se ainda não houve. Em relação aos sindicatos, por exemplo, vai haver um meio para que os sindicatos possam sobreviver? Porque houve enfraquecimento, como o doutor Elias acabou de colocar. Com certeza absoluta. Os sindicatos têm um grande debate. Eu tive agora em Brasília, no início, 4, 5 aí em Brasília, na CNTC, na Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, que engloba todos os sindicatos, federações, 24 federações de trabalhadores, onde tinha um juiz do trabalho, procuradores do Ministério do Trabalho, pessoas que estão aí atuando aí. E foi feito um dia de debate e um dia de grupos de trabalho para discutir o sustento do sindicato, discutir trabalho decente, trabalho intermitente, e a resposta, eles criaram enunciados, né, que pode servir mais tarde para embasamento jurídico, né, para todos que atuam no mundo do trabalho, inclusive para os empresários. Então, a gente vê lá um susto, né, o meio sindical é terrível, porque agora como é que vai fazer uma assembleia? Se tiver uma assembleia, discutir tem que aprovar com 10%, por exemplo, se for lá com os trabalhadores, né? Imagina a categoria que tem 40, 80 mil, fazer uma assembleia com 5 mil trabalhadores, né, para aprovar. Então é complicado. Mas o movimento sindical é dinâmico. Eu acredito que ainda o movimento sindical é dinâmico, o trabalhador também está entendendo da importância de ter o sindicato. Eu acho que pode ter essa alteração. Os sindicatos precisam cortar também, né? Não. A gente tem que usar da sinceridade. Nós temos alguns sindicatos inchados, né? Que precisam cortar na carne. Assim como a gente deseja que o Estado faça isso, que a própria União, né, o governo federal, que disse que iria diminuir ministérios, que iria enxugar, e não aconteceu nada disso. Não, então... eu não fico muito tranquilo para falar disso, porque o nosso sindicato é um sindicato pequeno e sobrevive. Nós criamos o Movimento Ombro Verde, nós participamos do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, do Conselho Estadual de Curitiba, e ninguém recebe nada para fazer esse papel do sindicato. Então, pode-se fazer com pouco dinheiro, sim, né? Uma palavrinha que se fala vontade política, ela é verdadeira quando se quer fazer. Esse seu sindicato é um bom exemplo. É um bom exemplo, sim, né? Tem pessoas como o Jair aqui, gastando dinheiro do bolso aqui para ajudar a fazer um seminário aqui em Cascavel. É assim que se faz, né? Quando nós criamos a primeira associação dos supervisores, antes de regulamentar a profissão do técnico de segurança, que nasceu na década de 70, quando nós regulamentamos a profissão, foi uma luta enorme de ir para Brasília, ficar hospedado na FUNAI lá, não tinha hotel, né? Daí a gente ia nos deputados do Paraná, né? Maurício Fuita, Amadeu Geara, todos aqueles antigos que você conheceu bem. Primeira coisa que eles faziam, seja bem-vindo, conterrâneo, não pedindo passagem de hotel, porque eles já sabiam o que a gente ia pedir, né? Mas a gente conta hoje e ri com graça porque a gente fez aquele
papel que a gente tinha que fazer. Tá certo. Né? Então, Olha, pode-se fazer. E a gente sente vergonha. Eu sinto vergonha de alguns sindicatos, né, de alguns dirigentes sindicais. E eu concordo plenamente. Eu tenho vergonha de ouvir dirigente sindical que não fala lá no meu... posso ir no meu sindicato? Não, no meu escritório. Já não está. Sabe, acabou aquele movimento ideológico que tem o seu papel, que é importante a concepção daquele sindicato, da condução daquele sindicato, né? Tá certo. Olha, eu tenho que entrar nesse assunto. O ministro Ronaldo Nogueira, que é pastor, deputado licenciado, está segurando esse abacaxi. Não sei se o Capetinha não está tentando, o pastor, né, porque ele segura o abacaxi, apesar das denúncias. Nós vamos ter aí a intervenção, evidentemente, que o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal né, já se manifestaram, a sociedade está se manifestando, e eu quero saber do doutor Elias em relação a essa portaria que afrouxa a fiscalização em relação ao trabalho escravo. Qual que é a análise do senhor, doutor? Eu vou falar enquanto auditor fiscal e enquanto categoria. Nós temos uma secretária da Inspeção do Trabalho, por acaso ela é paranaense, secretária nacional, e a Secretaria da Inspeção do Trabalho divulgou uma nota técnica estabelecendo que a portaria do ministro ela era eivada de vícios de ilegalidades e que não deveria permanecer e que deveria, então, ser revogada por conta de que ela contraria o Código Penal, contraria a Constituição, contraria os acordos internacionais que o país é signatário na OIT. E o nosso movimento de resistência, ele é grande, o nosso movimento de resistência. Por quê? Porque dentro daquilo que é ilegal, nós não podemos praticar. Ainda que seja do ministro, nós sabemos que nós não podemos sair para fiscalizar diante de uma insegurança jurídica. Então, toda a auditoria no tocante ao trabalho escravo está parada. No Brasil inteiro parou a inspeção do trabalho com relação à fiscalização do trabalho escravo. Até que isso se defina para que... Isso acaba causando um prejuízo. Claro. Para o trabalhador, sobretudo. Por óbvio, quanta gente que talvez estejam se aproveitando de trabalhadores por conta de achar que eles estão agora, podem tudo. O senhor tem ideia por quanto tempo nós vamos ter essa situação? Olha, segundo eu li e tenho recebido na rede de comunicação que nós temos, o presidente da República se manifestou a respeito e diz que em 10 dias ele faria uma manifestação, um estudo, enfim, para que houvesse uma mudança, inclusive com a Procuradoria-Geral da União, onde exigiu e orientou algumas coisas. Então, nós estamos num caminho que eu acho que, se talvez nós tivéssemos alguma necessidade de definição, o que não poderia ter sido, sob meu ponto de vista, essa aberração, de modo que você vai fiscalizar um ambiente de trabalho nocivo ao trabalhador e você verifica que não tem condições de alojamento, não tem condições de comida, a água que ele bebe é do rio, água suja, imunda, no meio de animais, não tem investimento, não tem proteção de segurança, ferramental é cobrado do trabalhador, ele compra os produtos para ele, fica devendo para o armazém, não pode sair. Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje é um momento de paralisação por conta da insegurança jurídica que os auditores fiscais estão passando nesse momento. Eu creio que nós teremos uma solução muito rápida, porque senão nós não podemos prever o que poderá acontecer, quantos trabalhadores teremos aí, quantas mortes teremos em função disso. É uma incógnita. Nós estamos reagindo, nós estamos aí com o Ministério Público do Trabalho, com a ANAMATRA, com as autoridades nacionais, com os sindicatos, com as centrais sindicais, protestando contra essa decisão do ministro, contra essa portaria do ministro. E, por óbvio, não é possível que nós acatamos, não tem como acatar a portaria do ministro. Ele ou volta atrás
ou o pessoal vai parar mesmo, definitivamente. Olha só, hein? Bastante grave isso que o doutor Elias coloca. E eu tenho que esclarecer aqui o telespectador. Nós temos um presidente denunciado, que já sofreu uma denúncia, né, e o Congresso não autorizou o julgamento por parte do Superior Tribunal Federal, e nós tivemos a distribuição de emendas para os parlamentares, houve essa manobra, denúncias dessa manobra, e agora o presidente estaria se utilizando desse expediente, né, com essa portaria 1129, para beneficiar aqueles que representam as grandes empresas que acabam tendo problemas nessa lista suja aí, nessa ficha suja, né, em relação à exportação, em relação à comercialização. Então, ele estaria afrouxando para contemplar aí esses empresários, né, esses produtores que naturalmente são denunciados em seus estados por essa prática de trabalho escravo. Eu volto daqui a pouco para ouvir a opinião do Adir, e eu quero dizer que nós estamos ao vivo no Facebook. A Circe está nos assistindo, o Alas Diogo, que é técnico de segurança do trabalho, manda parabéns para o Adir. O Marcos Cardoso, grande Adir Souza, está cheio de fã, Adir. Grande Adir Souza, nosso valoroso presidente. O José Fernandes de Vitória, Espírito Santo, tenho o prazer de assistir um dos melhores comunicadores do Brasil. Ô, louco, obrigado. Hein? Carlos Moraes, através da conceituada empresa de comunicação, grande abraço. André Jaqueline, grande abraço. André Furtuoso. Pode mandar perguntas, viu? E no WhatsApp também. Nós vamos para o intervalo e o nosso WhatsApp também está funcionando para você eventualmente fazer perguntas ou se posicionar sobre o que nós estamos colocando aqui. Voltamos daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. Beber uma aguinha rápida aí? Eu também. Está cheio de fã, hein, Adir? O André Jaqueline Aline Furtuoso. O Adir tem um trabalho... Obrigado, programa. O Adir tem um trabalho ininterrupto de... Cuidado, pode estourar água. Ativo, dinâmico no Brasil, nessa área de sindical. Só uma plataforma que eu tenho tem 12 mil pessoas. É mesmo? É mesmo? Eu entrei ali agora. Você não está compartilhando isso aí para dar audiência? Tá. Está compartilhando? Pode falar que tem gente do Brasil inteiro vendo. Tem, mano. Tem um monte de gente assistindo. Tinha agora um monte de gente conectada aqui. E eu estou transmitindo ali no meu Facebook também. Não tem 180 tinha mil 1.100 conectados uma hora. Vixe, Maria. A audiência é grande. Segunda-feira a minha categoria vai se reunir nos seus estados. Segunda-feira a nossa categoria de auditores fiscais vai reunir nos seus estados para uma assembleia. Os auditores fiscais têm um sindicato. O Facebook também é um instrumento maravilhoso, né? Você põe ao vivo, né? Você vê quantas pessoas que podem assistir no mundo inteiro. Então, nós teremos assembleia para saber que medida tomar. Decidir o que não foi. Mas essa paranaense aí que o senhor falou, será que não seria difícil entrevistar essa mulher por telefone? O senhor não pode conseguir na segunda-feira eu fazer por telefone com ela? Ela, pela resistência que está fazendo, com certeza vai perder a secretaria. Gostaria que o senhor me intermediasse isso. Eu faço aqui para ela. Para ela. Na segunda-feira, meu programa ao vivo é 13h. Aí eu ligaria nesse telefone que ela vai passar para o senhor aí para ela falar ao vivo. A gente pega uma foto dela, fala que é para TV. Sim. Pegamos uma imagem dela e, né, é interessante ouvir, não é? E ela é paranaense também, né? Se quiser colocar ela no chão ali. Boa ideia. Você quer deixar no chão? Ela está voltando? Tem que estar voltando já. Então bota. Eu faço contato com a Maria Tereza. Fazendo um favor aí. O que mais podemos falar aí? Eu acho que vamos pegar a sua opinião sobre essa portaria, né? É 1129, não, né? Olha lá o outro programa que eu apresento, esse é de... Eu assisto você faz tempo. Vejo, dá para assistir pelo Facebook também agora. Não, eu tenho lá o teu Face lá. Nós temos algumas lutas aí, viu, Adir? Vamos lutando aí, vamos fazendo. Não pode parar, né? Não.
Você está no Bate-Rebate ao vivo. Estou conversando com Elias Martins, que é auditor fiscal do trabalho e chefe da seção de inspeção do trabalho no Paraná. E o Adir de Souza, que é o presidente do sindicato, me presenteou aqui, o Adir, com uma mochila, né, Adir? Fale um pouco aqui, antes de você dar a sua opinião sobre a portaria aí. Essa mochilinha aqui é para... É um movimento Abril Verde, Carlos. A gente criou em 2013, aqui em Curitiba, no Paraná, né, porque a gente viu, né, junto à Secretaria Estadual de Saúde, lá com o doutor Michele Caputo, o trabalho importante que é do Outubro Rosa, que a gente está vendo agora, né, da prevenção do câncer de mama. E por incrível que, infelicidade, minha irmã teve com câncer de mama o ano passado, e está bem, sarou, está tudo bem. Olha que maravilha. Então você vê... Que Deus abençoe. E a gente trabalha com prevenção a vida toda. E a gente viu lá que a importância que é da descoberta do câncer de mama no início, o pequeno nódulo lá no seio, 95% dos cânceres descobertos no início vai curar. E agora né? Essa campanha, né? Para poder acordar mais aí o trabalhador. Todo ano, né? Então a gente passa o ano inteiro falando também do movimento Abril Verde. Por que abril? Porque dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. E dia 28 de abril é o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Acidente do Trabalho. Né? Então... E eu ficava indignado de não acontecer nada 28 de abril. Nós começamos com a passeata lá em 2015, com 10, 12 pessoas da Boca Maldita, e dia 28 de abril nunca acontecia nada. Né? E eu via o pessoal fazer passeata por causa de uma cachorrinha Yorkshire que morreu. Claro que não é para judiar de animal, não é nada disso, né? Nós não vamos bater em mim aí. Mas primeiro as coisas primeiras, né? Mas o ser humano tem muito mais importância, né? Para mim, pelo menos, né? Então, nós precisamos debater, eu acho que alguns valores ficaram errados, né? Se alguém bater aí na Avenida Brasil num cachorrinho, agora um trabalhador pode estar pendurado num prédio lá, não acontece nada. Então, eu já mostrei isso. Olha, eu critiquei os vereadores de Curitiba, aproveitando aí o que você está colocando. Os vereadores, é claro que a gente é contra judiar o animal, mas lá eles proibiram a tração animal, quer dizer, o cavalo não pode mais puxar a carrocinha, mas você sai em Curitiba e vê famílias inteiras puxando o carrinho de papel, com a criancinha no carrinho. Criança, as pessoas sendo atropeladas. Então, vi uma falta de sensibilidade dos vereadores de Curitiba, e eu fui crítico, eu estava lá na televisão em Curitiba, o Adir se lembra disso, e critiquei mesmo e continuo criticando, porque primeiro as coisas primeiras. Vamos tratar bem os animaizinhos, né? Vamos proteger os cavalos, mas vamos cuidar primeiro da tração humana. Vamos impedir a tração humana, não primeiro proibir a tração animal, para depois a humana. São trabalhadores que sofrem, esses trabalhadores catadores de recicláveis. Nossa, muito. E cada entidade, ONG que cria aí, vamos cuidar dos catadores. Mas até hoje eu nunca vi, né? Pintaram um carrinho, fizeram um carrinho, mas eles continuam do mesmo jeito, morando no mesmo lugar, né? Só ir lá na... eu conheço Curitiba e vou para os bairros, né? A gente tem contato lá com os moradores, a Associação de Moradores. Nós da Fundacentro doamos todo o nosso lixo reciclado para eles. Importantíssimo esses catadores de recicláveis, mas um sofrimento, porque é terrível. Curitiba, né, onde a gente tem aí várias temperaturas durante o dia, então chove, faz sol, venta, e aqueles carrinhos pesados, né? Não, é um absurdo. Essa é uma coisa que envergonha a gente como cidadão. É verdade. Na cidade, né? Eu me sinto envergonhado. E quando tem um carro atrás dele na rua, o cara ainda fica buzinando lá, ainda como se ele fosse um outro ser humano, um sub-ser humano. Eu sou o Jorge Samek da Itaipu Nacional, agora já não é mais o presidente, mas na época que estava à frente da Itaipu Nacional, ele ficou 13 anos lá e anunciou que fazia doação de carrinhos elétricos. Eu não vi ainda. Maringá fez um convênio com a universidade, a UEM, e em Maringá os carrinhos desapareceram. Eles utilizam caminhões, eu achei muito legal, eu estive lá na universidade, e eles formaram cooperativas e estão indo bem. Então a gente teve lá o desaparecimento dos carrinhos, pelo menos, né, na época em que eu estive lá fazendo a reportagem. Mas tomara que a gente consiga uma solução para esse problema. Isso tem que achar uma solução. A gente tem tanta tecnologia para tanta coisa, né? Porque não consegue uma solução para algo simples assim, né? Facilitar a vida do trabalhador. A vida das pessoas. Eu volto a repetir, de extrema importância, é o trabalhador que pega lá o reciclável. Que limpa a cidade. Se ele parar de recolher o lixo reciclável, a cidade está suja no outro dia. Mas, Adir, nós ouvimos o doutor Elias aqui, 41 anos de Ministério do Trabalho, e eu quero ouvir você que tem um a mais, 42, né? Sobre essa portaria aí.
meu Deus, será que nós vamos ter essa resistência por parte do presidente, consequentemente do ministro do Trabalho? Eu acho que o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, não vai aguentar a pressão. Ele é muito amigo da UGT, da nossa central sindical, que é hoje a segunda maior central sindical do país. E ele até dizia, né, que nos eventos da UGT, eventos que a UGT estava participando, que ele era um amigo da UGT, que ele se sentia da UGT, e o presidente Ricardo Patá, muito amigo do presidente Ricardo Patá. E o presidente da nossa central sindical foi obrigado ontem a colocar uma nota, né, na imprensa, repudiando essa atitude do ministro, essa portaria, né? Então nós esperamos, e todas as centrais sindicais fizeram um documento em conjunto, né, mostrando o desagrado que é e a repercussão que está tendo no mundo, né? Não só de descumprir, no mundo, não está, sabe? Então, desobedece às convenções internacionais. A Organização Internacional do Trabalho tem as convenções que o Brasil é signatária, todos os países signatários da ONU, né, que participam da OIT, então tem que obedecer. Isso é importante não só para o Brasil, não é para os trabalhadores só, não. É para o empresário, para toda a sociedade brasileira. E essa resistência toda, né, doutor Elias, é porque nós temos ainda o trabalho escravo. O senhor, como auditor mesmo, o senhor que está todo esse tempo frente ao Ministério do Trabalho, já se deparou com coisa feia em relação ao trabalho escravo, né? Eu tive a oportunidade de fazer várias fiscalizações com o Grupo Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, notadamente na região de Tocantins e Mato Grosso, no interior. Tive a oportunidade de ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida, que eram as condições que nós deparamos com aqueles trabalhadores. Por isso também que nós estávamos fiscalizando. Então, algo de extrema exploração das pessoas. E quando a gente se depara diante dessa portaria do ministro, percebe-se que convenceram-no a publicar a portaria, eu acho que sem que ele tivesse uma noção absoluta dessas condições de trabalho e sabendo que o Brasil é signatário das organizações internacionais, no sentido de que haja o combate ao trabalho escravo. Qual é a nossa preocupação em relação a isso? Podemos ter aí uma queda nas exportações por conta da existência de trabalho escravo. Nós podemos ter essa situação agravada. Explica melhor para o telespectador como que funciona, doutor. Quando o empregador, seja ele industrial ou da área rural ou agropecuária, ele é pego na condição de explorador do trabalho, na condição análoga de escravo, ele tem gravado, assim objetivamente falando, a sua propriedade. E o seu produto que ele produz, ele pode estar taxado como explorador de trabalho escravo. Ele vai ter dificuldade de fazer essa exportação, assim como poderá perder a sua propriedade. Acho que essa foi a maior ameaça e a exigência dos políticos para que isso, então, o ministro amenizasse a situação. Passaria a ser uma ficha suja, a empresa ficaria na lista suja. Isso, existe, então, existe uma situação chamada lista suja. São os empregadores que maltratam seus empregados, tratam-nos como escravo. E aí, a justificativa que eu coloquei agora, há pouco, denúncias sendo feitas, no sentido de que o presidente estaria usando isso como um instrumento de troca para se manter. Lamentável se isso estiver acontecendo realmente. Lamentável. A gente viu na imprensa, né? A imprensa nacional toda. A imprensa nacional toda, né? Que acabou o dinheiro para negociar com os deputados e daí para fazer um agrado com os deputados e com os empresários, né? Agora, seria o fim dos últimos tempos fazer essa troca com a exploração do trabalhador. Porque é uma pena, né? A gente que participou de perto da Constituinte de 88, indo lá para Brasília, né? E hoje vê a mediocridade que é os deputados federais do Paraná. É o pior congresso que eu vi na minha vida, né? Até na época da ditadura, eu acho que tinha deputados mais competentes, ideologicamente de direito, você podia até não gostar. Muitos envolvidos, né? Você pega esse congresso agora, o que muito ruim, né? O que é de arrepiar
é que os analistas políticos, os comentaristas políticos afirmam o seguinte, que 70% desses deputados serão reconduzidos, deveria ser o contrário. 30% no máximo. No máximo, seria demais até. Né? E aí a gente vai ter aí 70% da população, precisa acordar também, né, Adir? Não, precisa, porque eles foram lá, não foram por osmose, foram votados para estar lá, né? Então, Mas será que nós isso. não somos culpados também por não Claro, participarmos? Por exemplo, você já foi candidato? Nunca fui candidato. Então, seria importante. Eu brinco, né, e ouço muito isso. Até o Vinícius ali me perguntou hoje na viagem, no carro, perguntou no avião, batendo papo, conversando, dizendo, por que você não é candidato? Porque você faz essa pergunta. Se você perguntar o dia, Adir, eu vou trabalhar. Se você for candidato, eu vou trabalhar para você, daí um dia eu serei candidato. Mas eu não sou nenhum bobo também, né? Se um dia o cavalo passar encilhado, eu monto, né? Né? Então, já fui convidado. Talvez esse seria um momento agora, porque olha o desgaste desse congresso. O senhor é funcionário de carreira, tá, todo esse tempo, mas friamente, né, o senhor tem essa experiência, essa vivência, mesmo que não seja em todas as áreas do poder público, mas nessa área do trabalho. Nós estamos vivendo um dos piores momentos ou já tivemos momentos bem piores que esse? Desde que eu estou no Ministério do Trabalho, eu nunca vi algo parecido. Algo que de estranheza absoluta. E não é só esse o problema. O problema é quando estou vendo reação popular. Isso que é o mais perigoso. Né? Porque estamos reagindo, sim, estamos buscando a retomada de consciência dessas mudanças e da necessidade de reação. E a gente acredita muito. Na segunda-feira próxima, os meus colegas auditores fiscais do Brasil inteiro estarão em assembleia nos seus estados para tomarmos uma definição dos nossos atos. O que faremos? Em que pese eu ser chefe da Inspeção do Trabalho no Paraná, eu posso absolutamente deixar de ser a qualquer momento, na medida em que eu possa fazer aquilo que a minha consciência pede para ser feito. Eu prefiro servir ao trabalhador, que é esse o meu trabalho. Mas se o senhor for chamado para ser candidato, o senhor aceitaria? Eu não tenho essa tendência, eu não tenho essa tendência. Eu poderia, se fosse o caso de militar politicamente, eventualmente, numa assessoria, alguma coisa. Mas eu concorrer a pleito eleitoral nunca passou isso na minha cabeça. Olha, porque nós estamos precisando de novos nomes aí, viu, Adir? Precisando de oxigenar, precisando também, porque a gente, de repente, só fica criticando, a gente tem que estimular também as boas pessoas, né, a ocuparem esse espaço. Eu sempre brigo quando eu me falo isso, eu falo que é porque eu conheço um pouco de política, por isso que eu nunca tive coragem de ser candidato, né? Eu conheço um pouquinho, né? Então é terrível isso. Correto posicionamento do Adir, o maior patrimônio é uma instituição e o ser humano, que conquista resultados posterior ao lucro. O André que está mandando aqui um abraço. O Armando, trabalho escravo é a negativa total à segurança no trabalho. Ambiente de trabalho que conta com gestão competente e responsável em segurança do trabalho, consequentemente existe cultura prevencionista de qualidade de vida e garantia sustentada de trabalho digno. Pense nisso. É o Armando Henrique. O presidente da nossa Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho. Está assistindo lá. Eles estão reunidos lá em São Paulo, vários sindicatos técnicos do Brasil. Armando, um abraço, venha qualquer hora dessas aqui no nosso programa, viu, Armando? Você está convidado. O André do Mato Grosso do Sul. O André do Mato Grosso do Sul. Você compartilhou aí e nós estamos aí com uma audiência enorme em todo o Brasil, viu? Não, mas é obrigação de falar desse tema aí. Se você quiser se dirigir a as pessoas que estão aí nos acompanhando, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer aí aos colegas, né? Fico até emocionado, porque a gente faz esse trabalho há muitos anos, né? E quem conhece a minha história, né, de luta, e da luta pela vida, eu fiquei 5 anos afastado, Carlos, da Fundacentro, por denunciar a morte de trabalhadores em Londrina, onde morria 40 trabalhadores na construção civil por ano, né? Então, hoje em dia, o Sindicato dos Trabalhadores de Cascavel, da Construção Civil de Cascavel, Guarapuava, Moarama, a Federação dos Trabalhadores da Construção Civil, hoje faz um grande debate da segurança do trabalho, e eu tenho certeza absoluta que eu ajudei nesse debate. Hoje em dia, Londrina não ocorre tanto, ocorre esse trabalho na construção civil, mas muito menor.
E eu tenho certeza absoluta que eu contribuí. E esses meus amigos do Brasil inteiro aí, que fazem um trabalho no CPR, tem um comitê regional da construção civil que se reúne no Brasil inteiro, né? Pessoal lá na Paraíba, em Campina Grande, né? Na Paraíba tem um comitê lá que reúne empresários e trabalhadores da construção civil. A gente pode fazer, se a sociedade quiser, mudar a história de morte do trabalhador. Trabalho é para dar dignidade para as pessoas, não é? É verdade. É para dar dignidade, não para dar perda de vida, morte, doença, né? Que perde todos nós, né? O empresário perde muito dinheiro e a dor que se segue no seio da família, de quem perde o pai, a mãe, não tem como medir, né? Então, é muito importante. O pessoal nosso lá na Paraíba, lá em João Pessoa, o Chiquinho no Piauí, o Jorge no Pará, Alzenir no Rondônia. Então, são amigos que fazem um trabalho assim voluntário. Porque do nosso sindicato dos técnicos só tem 3 que têm condição financeira de sobreviver. Não sei agora se vai conseguir sobreviver com essa reforma aí, que é o Sindicato dos Técnicos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Se bem administrado, pode sobreviver. Os outros sindicatos técnicos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, sobrevivem por trabalho voluntário. E ainda recebemos crítica ainda, né? Porque o pessoal acha que é fácil. Nós fazemos com muito carinho, né? Nós estamos finalizando? Não. Eu queria... Nós temos que chamar um intervalo, mas viu... Então não vou chatear muito. Viu, doutor Elias? É bacana a gente ver, né, o Adir aqui com a voz embargada, com os olhos cheios de lágrimas. Quer dizer, isso demonstra realmente o amor, né, que ele tem pela causa. Isso é importante. Talvez eu seja suspeito de falar porque eu conheço o Adir e tive uma participação na formação desse Sindicato dos Técnicos de Segurança, e dizer que nós, do Ministério do Trabalho, por uma questão de necessidade e pela impossibilidade de estarmos presentes a todos os estabelecimentos em que tivesse que receber fiscalização para a contratação dos técnicos, nós criamos no Ministério do Trabalho uma fiscalização eletrônica. Se eu tiver a oportunidade de falar sobre isso, eu gostaria. Vamos falar depois do intervalo sobre essa fiscalização eletrônica, tecnologia. E o Adir vai falar também em que a tecnologia pode ajudar, né, em relação a tudo que envolve o trabalhador. A gente volta daqui a pouco, um instante só. Adir... Desde que eu cheguei no Paraná, que eu sou paranaense, tinha que sair candidato, viu, Adir? Você acha que ganha com esse desgaste que está aí? O Elias foi o primeiro presidente da nossa associação. 11 minutos, né? O Elias foi o primeiro presidente da nossa associação. Eu e o Feliciano, um outro colega, tínhamos que ir na casa do médico. Você não tem coragem de encarar uma candidatura? Tenho. Para estadual, para federal, sei lá? Tenho. Tenho. Porque, cara, tá muito difícil esses caras que estão aí, viu? E sem falsa modéstia, tenho preparo para falar. Você fui já candidato. Eu fui candidato a deputado, eu fiquei na primeira suplência durante um tempão, fui pelo PPS, fui por Cascavel, porque eu era daqui, né? Trabalhei na televisão há muito tempo, aí fiquei na primeira suplência, mas tive assim, uma decepção muito grande com o Rubens Bueno, porque na época ele nem me ligou para me agradecer, usou minha estrutura toda aqui, para fazer campanha de governador na época, depois nem veio me agradecer. Daí eu fui candidato a prefeito para divulgar o nome do partido, entrei lá numa situação e estava duplamente filiado em Curitiba. Não tinham... Não, filiaram do partido pequeno, sendo um partido grande, os caras... Aí eu estava filiado de um partido e tinha que comunicar Antigamente era automático, né? Que você saía do... Agora é automático. Voltou a ser automático. Voltou a ser automático. Se fosse naquela época, eu não teria sido impedido. Aí eu fui impedido e interrompeu a candidatura. Mas eu acho que você tem grande chance, viu? Primeiro que você tem todos esses companheiros aí, né? Imagina, no Paraná inteiro. Você citou até no Piauí, eu trabalhei no Piauí durante 10 anos. Nossa. Trabalhei lá, sou bem conhecido lá também no Piauí. Nossa, Nossa senhora, tenho amigos lá, inclusive o Chiquinho. Trabalhei lá na televisão, trabalhei durante anos. É o cara da loja maior da maçonaria lá, que é meu amigo lá. Bacana. Agora, o que eu vou dizer para você? Por que a gente não vinga na campanha? Eu, se eu sair candidato, eu não tenho dinheiro. Isso. E ainda não mudou. Essa reforma que eles fizeram, que jogaram para 2020, vai ficar a mesma coisa. Eles viram que não era vantagem no Congresso. Agora eles estavam legislando em causa própria, quer dizer, os caras ficam legislando em causa própria. Eles fizeram uma análise... E sabia que aqueles 3 bilhões e 700 lá era menos do que é hoje, atual?
Porque agora dá 812 milhões, eu acompanho a política partidária. Eu fui do tempo do MDB ainda. Você sabe o que eu tenho mais que me revolta como cidadão, não é nem como jornalista, não, é você conversar com deputados aí, senadores, e perguntar o seguinte: escuta, com esse festival de denúncias e com prisões, você não tem medo de não se eleger? Não estou preocupado. Não, isso aí o povo esquece. É tirar sarro na cara do povo, cara. Eles falam isso, sabia? Ah, não. Viu, até lá já esqueceu, eu vou me eleger tranquilamente, vou ampliar minha votação. Eles falam desse jeito. Verdade. Não foi nenhum, nem dois, nem três, com todos que eu converso. Aí, não sei o que o povo pensa sobre isso, né? O cara tem a certeza da eleição, né, Adir? É. Absurdo. Vamos lá. Você está no Bate-Rebate, nós estamos agora no último bloco. Eu estou conversando com Elias Martins, que é auditor fiscal do trabalho e chefe da seção de inspeção do trabalho. E o Adir de Souza, que é do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no estado do Paraná. A fiscalização eletrônica, doutor Elias, como que se dá? Eu vou falar da fiscalização eletrônica com relação às exigências para que as empresas contratem os profissionais de segurança e saúde, que são técnicos de segurança, engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho. Essa fiscalização, antigamente, ela era feita de porta em porta. O auditor fiscal ia nas empresas fiscalizar. Criou-se, há 7 anos atrás, a fiscalização eletrônica, onde, por meio do CAGED, você verifica se a empresa possui os profissionais e o CAGED fornece a atividade e a gradação de risco que a empresa está enquadrada. Nós verificamos que aquela empresa não tem os profissionais, nós notificamos, universalizamos o Paraná inteiro, essa fiscalização possibilitou atingir o Paraná inteiro, e por conta disso, esses profissionais, eles fazem prevenção de acidentes. E, querendo ou não, o Estado está presente pela fiscalização indireta eletrônica. Muito legal, muito legal. E aí, o que aconteceu com isso? Criada a demanda, há cerca de 3 anos atrás, nós tínhamos aí cerca de 70 cidades, municípios regionais, e que realizavam, por meio das escolas estaduais, o curso de técnico de segurança do trabalho, oferecendo para as empresas, ou seja, suprindo o mercado em função daquela fiscalização que nós fizemos. Qual é a objetividade disso? O objeto disso é fazer com que se faça a prevenção de acidentes nas empresas com a contratação dos profissionais e, por conta disso, a redução dos acidentes de trabalho. A nossa contribuição, ou seja, a inspeção do trabalho está presente por meio eletrônico, mas a nossa contribuição direta com a redução do acidente de trabalho e, por conta disso, também deixar de conceder benefícios por acidente de trabalho. Olha só, serviço dos profissionais. Interessante, Adir. Esse trabalho aí, inclusive, eu sou um fã da tecnologia. Eu também sou. Tem uns amigos meus que falam, Adir, você é um velhinho interneteiro, é um velhinho ligado. E eu fico triste quando eu vejo um cara da minha idade e que não usa, né, por bem, né, que dá para fazer muita coisa. E hoje em dia já tem esse programa aí, que nasceu aqui no Paraná. Eu faço questão de dizer, porque foi o Enio Soares, um auditor. Meu colega auditor fiscal. Que bacana. Enio Soares. Eugênio. E ele ficava lá até 8 ou 9 horas da noite, lá sozinho no Ministério do Trabalho, lá, e desenvolveu esse programa. Ele já está funcionando em 7 estados e tem muito mais. Ele, com certeza, vai estar incluso no E-Social. O que é o E-Social? Depois o Elias pode me ajudar até a complementar. Vai ser um programa que a empresa não tem mais agora que ficar mandando papelzinho para o Ministério do Trabalho e para a Previdência. Tudo vai estar digitado. Desde o curso de CIPA até o Fundo de Garantia, todas as relações com o Ministério do Trabalho. Muito bacana, muito legal. Então, se clicou, se fez, se não fez, não adianta clicar ali. É igual, eu tenho chamado que vai ser o imposto de renda do mundo do trabalho. Então, com certeza, e o leão na internet não tem erro, não né? Tem você vê que não difícil. Tem negócio de mentira, né? Eu sempre, quando falo em comunicação, quando você falando das pessoas que estão assistindo aí o programa, que a gente agradeceu, né? Em rádio, né? Via ondas somente, qualquer cidade que você vai, você escuta lá, a nossa rádio mais ouvida na região, na cidade. Mentira, né? Porque para pagar uma pesquisa do Ibope é caro. A internet não tem essa, não. Está ali, marcou, tem
tem até o IP da pessoa. E por falar internet aqui, ó, o André, ele insiste aqui, né, o André Jaqueline, qual seria o caminho para mostrar a nossa indignação quanto ao posicionamento do atual presidente da República, que tem impactado significativamente em prol da defesa do trabalhador? Ir para a rua. Quer saber. Tem que ir para a rua. Ir para a rua, não tem outra maneira. Só tem o senador Afonso Camargo. O doutor Elias fez uma colocação aqui bem pertinente. Parece que as pessoas estão assim perdidas. Nós vivemos uma insegurança jurídica, segurança política, né? Está um atrapalhado assim, nem manifestação não estamos tendo mais. Hein, Adir? O pessoal está tão assustado, tão pasmo, né, que não tem força de reagir. Pois é. Né? Então, o doutor Elias colocou bem a reação, né? Nós estamos vendo a reação das pessoas. Não tem reação, então... há tempos atrás, qualquer coisinha estavam batendo panela. Né? Agora está acontecendo coisas piores e não bate panela. Né? Tem alguma coisa errada. Né? Parece que esse bandido é meu amigo, esse ladrão é meu amigo. Né? Então, parece que é uma inércia, né, do povo, né, que conduz. E algumas TVs, né, conduzem essas pessoas a essa inércia, a não participação na vida política brasileira. Então, a gente entristece, a tecnologia pode ajudar. Ainda bem que nós temos a internet. Ainda bem que nós temos a internet, que nós podemos dizer o contrário, dizer que não concordamos. Né? É verdade. Olha, nós estamos chegando ao final, eu vou deixar aqui 2 minutos finais para cada. 2 minutos é bastante tempo, viu? Pode ficar tranquilo. Para o doutor Elias se manifestar aqui, se posicionar, agradecer muitíssimo a presença do senhor aqui, muito obrigado, viu? E fique à vontade. Nós que agradecemos. O que a gente poderia fazer é sugerir que a solução ela seja construída, a solução da reforma trabalhista, a solução da reforma sindical seja construída pelas pessoas que estão envolvidas, os atores específicos e a sociedade, e não deixar apenas que sejam resolvidos por meio político, porque o meio político busca só o interesse do político. Nós temos que buscar o interesse da nação, o interesse dos envolvidos, o interesse da Justiça do Trabalho, o interesse do Ministério Público do Trabalho, o interesse da Justiça Federal, o interesse dos trabalhadores, a credibilidade, o interesse da Inspeção do Trabalho, o interesse dos profissionais envolvidos, o interesse dos sindicatos envolvidos, que, na pior das hipóteses, são os que sofrerão as consequências se nós não tivermos um repensamento sobre, por exemplo, a forma de sobrevivência do sindicato, as contribuições que... Penso que poderia até existir mudança, se fosse o caso, mas que fosse paulatinamente 5 anos para ir resolvendo e ir se construindo. E não há como não discutir na sociedade tudo isso se nós não irmanarmos. Ou seja, nós temos que colaborarmos um com o outro, todos, autoridades, trabalhadores, centrais sindicais, comunicadores. Nós temos que chegar a uma conclusão que temos que ser cooperativos. Esse é o objetivo, nós vamos conseguir. Muito obrigado. Adir, obrigado pela presença, meu querido. Eu que agradeço de coração, né, de rever o amigo, né, e dizer aqui da importância que é esse momento aqui que nós estamos fazendo história. Que bacana. Porque o Elias, eu faço questão de ressaltar aqui, além de meu amigo de muitos anos, ele foi o primeiro presidente quando nós criamos a associação. Antigamente, a nossa profissão não era regulamentada do Tec Segurança, e o Elias foi o primeiro presidente da nossa associação. E nós tivemos que ir lá conversar com o médico do trabalho, o Dr. Farid Sabaga, do Ministério do Trabalho, para ele ir lá conversar com o general Massa, para que o Elias não fosse preso, para nós poder criar a associação. Eu estou dizendo isso para dizer da importância que é a democracia e liberdade. Né? Tem gente falando o contrário aí, e não existe outra palavra. Para segurança e saúde no trabalho, para a gente mudar o mundo, é liberdade e democracia. Muito obrigado a todos, obrigado a você, telespectador, bom final de semana e até terça-feira com o Bate-Rebate.